Olha só, no vídeo anterior eu falei para vocês que os impérios europeus estavam entusiasmados com todo esse desenvolvimento, com toda essa industrialização, essa urbanização, essa expansão. Então, olha só, a expansão é territorial, mas não somente territorial, a expansão também é a procura por novos mercados consumidores, a procura por matérias-primas, porque para produzir o material industrial, novas mercadorias, é necessário também que haja a matéria-prima. Então, a necessidade de expansão de todos eles foi criando conflitos entre as nações. Lembrando que essa expansão acontecia no continente europeu, mas não somente no continente europeu. O continente africano, que tinha sido repartido pelas potências europeias, também estava sendo disputado por elas, pelos impérios, assim como o continente asiático. Dentre esses impérios, a Inglaterra era o império que mais tinha riquezas e mais tinha domínio, era a potência mais poderosa do mundo. Lembre aí do pioneirismo britânico no desenvolvimento da industrialização, que fez com que a Inglaterra saísse na frente e dominasse vários comércios, inclusive o comércio marítimo. E o domínio imperialista da Inglaterra abrangia a Ásia, abrangia a África, a Oceania, a América, além de controlar vários territórios estratégicos, como por exemplo as Ilhas Malvinas e Hong Kong, lá na China. Até então, apesar do domínio que a Inglaterra exercia no mundo, ela não tinha assim grandes conflitos, digamos, grandes guerras. Então esse período de grande domínio e ausência de guerras por parte da Inglaterra, por parte da Grã-Bretanha, chama-se Pax Britânica, Paz Britânica. No entanto, não só a Inglaterra que tinha essa pretensão de dominar o mundo. A França, que tinha se industrializado desde 1830, também tinha essa pretensão de conseguir novos territórios e etc. Assim como a Alemanha e outros grandes impérios europeus. A Alemanha tinha um pouco menos domínio e poder, porque era uma nação, um império recém-unificado. Ela só conseguiu se unificar a partir de 1870. Então a sua industrialização foi um pouco mais tardia do que a industrialização inglesa e do que a industrialização francesa. Porém, isso não quer dizer que a rivalidade dela com a França e com a Inglaterra fosse menor do que as outras. Muito pelo contrário, a vontade de crescimento era muito grande. E essas disputas aconteciam através de conflitos em áreas coloniais, como no continente africano. Haviam tensões no continente africano e outros continentes, e nesse sentido, em 1912, o continente africano já estava praticamente todo repartido entre as principais potências da Europa. E com a África totalmente dividida, essas tensões entre um e outro para ver quem ia dominar o que só aumentavam. Por fim, países como Estados Unidos e Japão também conseguiram se industrializar, entrando na corrida pela disputa de territórios no mundo inteiro. Então, cada vez mais tinham países disputando territórios e disputando domínio. Então, aí vocês já percebem que essa disputa vai terminar em conflito. Assim, a Primeira Guerra Mundial estava se aproximando. Olha, dentro dessa disputa dos territórios, cada nação, cada império disputando um pedaço de terra para poder se expandir, vai crescendo um sentimento de pertencimento da nação e de defesa da sua nação chamado nacionalismo. O nacionalismo é quando o povo de uma nação ou o Estado de uma nação defende a soberania da sua própria nação, do seu território. É verdade que essa defesa pode ser bonita e interessante, mas essa defesa exacerbada do próprio território pode gerar conflitos. Então eu digo que minha região é melhor em relação a outra. Às vezes eu nem digo que é em relação a outra, mas só de afirmar que a minha nação é mais importante, eu tenho mais direito a um território, eu já estou colocando a outra em segundo lugar. Então é a base para um conflito.
Então, esse nacionalismo, essa defesa da própria nação como uma nação soberana, uma nação importante, vai se expandindo por todo o território, vai se espalhando. Então, na Alemanha, e os povos germânicos começam a defender o pan-germanismo, os povos eslavos começam a defender o pan-eslavismo, e cada um defendendo que as suas características, as suas peculiaridades, como a língua, sua história, seus símbolos, é mais relevante ou mais importante do que o outro, ou então é superior. Então sentimentos como o pan-germanismo, como o revanchismo francês, que é o nacionalismo à moda francesa, e o pan-eslavismo, eles vão ficando cada vez mais fortes e reforçados dentro desse continente, no intuito de defender os interesses da própria nação. Então, em resumo, o expansionismo dos impérios europeus, a necessidade de novos territórios e de expansão da sua própria economia, acarretou o crescimento do sentimento nacionalista em cada uma dessas regiões, cada um desses impérios, e assim esse grande conflito chamado Primeira Guerra Mundial começa a ser desenhado. Mas antes dele ser desenhado e de iniciar-se a Primeira Guerra em si, teve um período de paz, porém foi uma paz que se diz paz armada, porque todo aquele desenvolvimento tecnológico e científico que estava ocorrendo na Europa antes da guerra começa a ser voltado para a construção de armas, entendeu? Então, cada vez mais esses impérios começam a investir em armamento, apesar de não haver um conflito em si. Eu tenho um dado aqui que de 1870 a 1914, a Inglaterra mais que triplicou o investimento dela em dinheiro na construção de novas armas. Para finalizar esse vídeo, eu vou dizer a vocês que a França investia cerca de 10% de todo o seu dinheiro na construção dessas armas, apesar de não haver conflito, enquanto a Inglaterra 13%, o Império Russo 39% e o Império Alemão cerca de 73%. Imagina só, é um investimento muito alto. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar duas perguntas aí, eu quero a resposta. Primeira pergunta é: por que o nacionalismo surgiu nessa época pré-guerra mundial? E outra pergunta é: de que forma o nacionalismo europeu acirrou essas disputas imperiais? Estou esperando a resposta de vocês.